Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento após o pregão desta quarta-feira, dia 26 de fevereiro. Ibovespa terminou o pregão com queda de 0,25%, mantendo o seu movimento de baixa, de curto prazo, a favor da tendência de baixa, principalmente de médio prazo, e dos seus topos descendentes, mantendo ainda a perspectiva de busca, a expectativa maior, a chance maior de buscar o seu próximo suporte 46.100, abaixo disso 45.200 e depois 44.100. Para mim são os três níveis mais significativos aí de suporte para o índice Bovespa. Para gerar alguma reversão dessa expectativa, teria que superar esse topo aqui, que é basicamente voltar para cima dos 47.650, superar esse topo, gerar uma formação de pivô de alta, a partir do próximo pregão iniciar um movimento de subida, mas até agora não há um sinal claro para que isso aconteça, pelo menos aqui no gráfico não tem nada, querendo tentar adivinhar ou prever o futuro não é comigo, mas aqui no gráfico ainda não tem nada traduzindo aqui uma perspectiva favorável, uma probabilidade muito maior de subida. PETR4 no pregão de hoje apresentou queda de 3,53%, fechando aí na mínima 13,68%. A ação que eu já tinha comentado que tinha perdido força no seu movimento de subida, não começou forte, ganhou uma força no meio, mas anulou completamente no pregão anterior e eu não via mais possibilidade de pensar em ponta compradora. A ação derreteu, primeira hora de pregão já perde a mínima do fundo ali que era de um pivô de alta no dia 60, e aí agora mantendo sua tendência de baixa, até gerou um pivô de baixa no gráfico diário, tinha um fundo ascendente, gerou pivô de baixa. Então o ativo aqui mantém seu viés de baixa, caminhando de novo para testar não só a mínima de 2008, que foi de 13,65, já com os ajustes das cotações, como também aqui a mínima 13,56, que é a mínima aqui desse último fundo na ação. Então, por enquanto, cenário não muito favorável para pensar em compra na Petro. Vale 5. Vale 5 no pregão de hoje apresentou um candle de indefinição, uma estabilidade mais 0,07%. Ainda não consigo identificar algo tão claro para entrar comprando o ativo. Rompeu agora, saiu agora de uma indefinição, então esse movimento poderia esticar aqui mais para baixo em busca dos seus próximos suportes. Então, por enquanto, não vejo muito o que fazer, a não ser buscar uma entrada mais aqui para baixo, em torno de 28,63, um primeiro nível de suporte, avaliando logicamente como é que o preço vai se comportar nessa região, e depois disso o suporte mais, na verdade o suporte aqui em 28,63 e o primeiro em 28,63 e o segundo em 27,87, seriam esses os próximos suportes da ação. Para day trade, o ideal é que essa ação na ponta compradora, o ideal é que ela venha para cima da região dos 29,30, um local que ela vem sofrendo com a pressão vendedora durante o dia de hoje, e a ação vindo aqui para cima no próximo pregão já abre a possibilidade de pensar em trabalhar na ponta compradora com o objetivo aqui no fechamento desse gap. Próximos ativos, dando um giro rápido, porque hoje tivemos uma mexida bem grande em cima das nossas operações, encerramos todas as posições que estavam em aberto. Encerramos Embry 3, Embraer em 21,05, dentro do que já tinha falado. A ação estava até para a gente sair no 0 a 0, dentro do que foi falado na última videoanálise, mas ela abriu forte já no início do pregão. Decidimos segurar a posição, tentando tirar algo mais do ativo. E aí, no decorrer do dia, decidimos pelo encerramento em R$ 21,05, trazendo um retorno de praticamente 6,5% nessa posição, ou seja, uma relação risco-ganho maior do que 1:3. Então, algo positivo. Esses comentários de encerramento da operação, em que momento está sendo encerrado, isso é tudo comentado lá ao vivo, inclusive na planilha de controle de operações, é atualizado de forma ao vivo aí, dentro do Invest Mania. Olhando agora outro ativo que nós encerramos, a DIR3. Encerramos a DIR3, encerramos em R$10, ela fechou bem mais do que 1% acima do valor que nós encerramos, mas é porque o movimento dela, depois desse sinal de alta que ontem nós comentamos aqui, não fluiu logo nas primeiras 3 horas de pregão, e aí estava enrolando, eu resolvi sair da posição, mesmo ainda com a possibilidade dela gerar um próximo movimento de subida. Como ela indefiniu, ficou difícil de fazer uma leitura do que era mais provável, optei pela saída da operação. Ela pode realmente até
ampliar aí seu movimento de subida, mas encerramos no ponto de objetivo na relação risco-ganho 1/3. E algumas saídas parciais no pregão de hoje. RAPT 4, tínhamos comprado em 8,37, encerramos a posição comprada em 8,56. Dentro do que foi falado na última videoanálise, se ela viesse depois desse candle forte de alta e perdesse essa mínima aqui, desse candle forte de alta no G60, gerando uma formação de topo duplo, iríamos sair dessa posição comprada em cima de RAPT 4. Então saímos ali em R$ 8,56, gerando até um resultadozinho bom em cima da ação. EZTC3, decidimos também pela saída, ela fechou um pouco mais acima. A saída foi em 25,33. Olhando aqui para dentro do dia, a ativo voltou, depois desse movimento de subida que bateu no nível de resistência, que a gente percebe que a ação está travada ali nessa faixa de 25,50. Depois desse movimento de subida, girou uma sinalização em gráfico até de menor periodicidade, negativa, no meu entender, que aí resolvemos sair por aqui em torno de 25,33. A ação até chegou no valor mais baixo e depois voltou batendo de novo no nível de resistência, a EZTEC. Então, operação encerrada. TIM P3, decidimos também pela saída da compra executada no fechamento de ontem, já saímos da posição em 11,23 com um stop de 1,14%. Abaixo de todos os ganhos, do menor ganho que a gente teve foi em cima da EZTC3 com 1,77%. Então, abaixo de todos os ganhos, a gente decidiu porque a ação não fluiu da forma como nós gostaríamos num primeiro momento. Então, vamos aguardar. A ação continua sendo um foco aí de possível compra, assim como SMLE3, primeiro, assim como GRND3, que nós buscamos uma compra se ela recuasse em 13,23 e essa compra não foi executada. Sigo avaliando para verificar se abre a possibilidade de comprar num nível mais acima com stop mais curto. Vou continuar de olho aí a partir do próximo pregão. SMLE3, passamos uma compra em 36,80 se ela recuasse logo no início do pregão e o ativo enrolou, não recuou, cancelamos essa compra aí mais para o fechamento do pregão. Leilão dela jogou a ação lá para 36,75, o valor que até teria sido executado se ela tivesse voltado logo no início do pregão. Então vou aguardar também esse ativo, avaliar a partir do próximo pregão possibilidade de voltar a um planejamento de uma compra em cima do papel. BBS3 vem gerando um movimento de baixa, está em tendência de baixa, nível de suporte mais significativo na faixa dos 19,11 a R$19. Então é uma ação que eu também fico de olho para buscar uma compra aí de curtíssimo prazo contra a tendência desse papel. Então a partir do próximo pregão, nos próximos pregões eu vou continuar atento aí, verificar se cabe alguma entrada com relação ao risco-ganho, tentando arriscar menos e um objetivo um pouco mais acima, aí, pelo menos 3 vezes o risco da posição. GGBR4 da mesma forma, aguardaríamos um ativo que está até difícil de entender o que a ação está fazendo aqui no prazo menor, mas o fato é que dentro de uma movimentação forte aqui para baixo, é uma tendência já longa, que está num patamar ali relativo de suporte, e eu aguardaria também um ativo que eu monitoro para possibilidade de possível compra aí nos próximos pregões, não necessariamente na quinta-feira. Quem mais aqui? BRIM3. BRIM3 é outra também pensando numa compra contra a tendência, ação bem esticada para baixo no diário, ali no semanal deu uma acelerada nesse movimento de baixo, o que traz uma perspectiva negativa ainda em termos de médio prazo para fazer algo nesse sentido. Mas como o ativo está esticado em 2 prazos operacionais nesse momento e está invadindo um patamar de suporte aqui do gráfico semanal, é uma ação que já me chama a atenção para ficar atento aí para uma possível compra a partir do próximo pregão. E eu estaria informando o ponto de entrada, tudo isso dentro do lado do Investmania, no momento que ela acontecer. Por último, JSLG3, pensando um pouco mais na ponta vendedora, é um ativo que montou um topo duplo aqui, algo semelhante a isso. Enfim, uma tendência de baixa de médio prazo, perdeu um nível de suporte que para mim é ali na faixa de 13,89, 14 pila, vai usando essa região agora como resistência, não consegue ultrapassar essa região, já desenvolveu aqui um movimento de subida bem fraco, no meu ponto de vista, não significa dizer que não vai ganhar força, mas o fato é que abriria chance de fazer uma venda de curto prazo, aquela que pode durar até um mês aí a operação, que seria vender essa perda de mínima, botar o stop aqui em cima e tentar 3 vezes o risco dessa operação, ou seja, seria uma operação mais ou menos de 2,5% a 2,6% e o objetivo girando entre 7,5% a 8% aí para baixo na JSLG3.
Então é isso, amigos, muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima videoanálise.